Aluna, meu caro aluno, chegou a vez da gente falar de representação, que vai ser tratado nos artigos 115 em seguinte do Código Civil. Mas antes da gente entrar nos artigos em si, da gente secar os artigos, vem a indagação do que é representação. O que é isso? Representação é quando uma pessoa age em nome de outra pessoa. Então, quando uma pessoa vem agir em nome de outra pessoa. Um exemplo que ficou para trás. Os pais são representantes de seus filhos absolutamente incapazes. Então, os pais agem em nome dos seus filhos absolutamente incapazes. Por exemplo, os pais podem abrir uma conta corrente em nome do filho. Os pais podem fazer um CPF em nome do filho. Isso são os pais sendo, portanto, o quê? Representantes desses absolutamente incapazes. Beleza? Mas não tem só isso não, né? O síndico representa o condomínio. Em juízo, a União é representada pelo advogado da União. Os estados são representados em juízo pelos procuradores dos estados. Os municípios são representados em juízo pelos procuradores do município ou prefeitos, né? Se não houver procurador do município, será o prefeito. Isso tudo deriva da lei. Isso tudo vem de representação. Você está agindo em nome de outra pessoa. Toma só cuidado, porque a representação pode ser para tudo. Exemplo, os pais são representantes de seus filhos absolutamente incapazes, mas a representação pode ser o quê? Para aquela situação em si. Exemplo, o advogado da União representa a União em juízo, ou seja, só para juízo. Então, eu posso ter essas duas situações. Beleza? Uma representação genérica ou para aquele contrato ali, ou para aquele negócio, ou para aquele ato em si. Repara bem o 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Em nome disso, de que os poderes de representação vêm da lei ou do interessado, a gente afirma o quê? Que você tem dois tipos de representação. Você tem a representação legal, que é aquela que é imposta pela lei. Os pais são representantes de seus filhos absolutamente incapazes, vem da lei. O condomínio é representado pelo síndico. A União é representada em juízo pelo advogado da União. Tudo isso vem da lei. Mas a representação pode ser convencional, que é aquela que surge pelo acordo entre as partes. Quando eu penso em representação convencional, ela é fruto do acordo entre as partes. É o exemplo de quê? É o exemplo do mandato. Chegou a vez de a gente conversar um pouquinho sobre esse mandato com T. Beleza? Mandato com T, deixa eu melhorar até a cor aqui. Mandato com T vem a ser o quê? O contrato no qual você dá poderes para alguém te representar. Então, o mandato é justamente isso. Nós dois fazemos um contrato no qual você vai me representar, você vai ser meu mandatário. E eu que estou lhe entregando os poderes serei o mandante. Peraí, Guerra. Isso não é procuração? Muito cuidado em prova. Procuração não é igual a mandato. Mandato é o contrato. Mandato é o gênero. É o contrato em si. A procuração é um instrumento do mandato. A maneira pela qual aquele mandato vai se materializar é através da procuração. Então, a procuração é um instrumento do mandato. Beleza? Por essa razão, a gente fala que o mandato é representação convencional, não é a procuração. A procuração é um instrumento. A maneira pela qual aquele mandato se materializa é a procuração. Tanto, só um parênteses aqui, para quem tem vivência e já viu procuração na vida, a procuração ela não é nem contrato, porque ela só tem a assinatura de quem? De quem dá a procuração. Concorda? Daquele que dá a procuração. Quem recebe a procuração não assina a procuração, só quem assina é quem dá a procuração. Justamente para mostrar a atenção de que é um instrumento, o contrato em si, que é o acordo, é o mandato. Fechado? Continuando agora. Vamos para o artigo 116, deixa eu apagar aqui, só para a gente poder trabalhar um pouquinho. O 116, ele diz para a gente assim: a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeito em relação ao representado. Então, olha só. Representado é quem dá os poderes.
representante é quem vai agir. Preste atenção numa coisa. O ato do representante obriga o representado? O ato do síndico obriga o condomínio? O ato dos pais obriga os filhos? O ato da união, do advogado da união obriga a união? O ato do procurador obriga o mandante? A resposta é sim. A resposta é sim. Mas obriga aonde? Nos limites da representação. Nos limites da representação. O que significa dizer, então, para a gente? Que essa representação que a gente vê aqui, essa representação, ela é limitada. Essa representação, ela não é plena, ela é limitada. Então, os efeitos ficam limitados à representação. Os efeitos não são absolutos, eles vão ficar limitados a essa representação. Onde é que vai estar esse limite? Depende. A representação é o quê? Legal ou convencional? Se é convencional, vem na própria procuração. No próprio mandato, no contrato de mandato ou no seu instrumento, que é a procuração, estão lá os limites. Agora, quando a representação é legal, eu tenho que ir para a lei. Exemplo, os pais, em princípio, só têm poderes de administração do patrimônio do filho. Os pais não podem, por exemplo, dispor de um bem imóvel, a não ser com autorização judicial. Então, eles não têm poderes para isso. Então, quando a representação é legal, a limitação vem da lei. Ah, Guerra, eu não consegui anotar esse exemplo dos pais. Não, eu falei de propósito, rápido de propósito. Isso não é assunto de agora, tá bom? Esse é assunto lá da frente, em direito de família. Mas se você quiser já anotar, só para mero exemplo, os pais não podem dispor de bens imóveis de seus filhos. Para eles vierem dispor desses bens, tem que haver autorização judicial, porque ele não tem poder para isso. O que eu quero sacar com você não é o exemplo, não é isso que eu quero. Até porque o exemplo está lá na frente, não está agora. O que eu quero sacar com você é o artigo 116. O que eu preciso realmente sacar é o artigo 116. Em que sentido eu preciso sacar o 116? No sentido de que o poder de representação, ele é o quê? Ele é limitado. O poder de representação, ele vem a ser limitado. Ou é limitado pela lei, ou é limitado por quem? Pelo próprio contrato de mandato. Mas sempre a ideia dele ser o quê? Sempre a ideia dele ser limitado. Beleza? Vamos seguir? E aí, o que acontece? Só para a gente fechar, portanto, o artigo. Se o representado agiu dentro dos limites, o representante responde. Se o representado agiu dentro dos limites, o representante responde. Se o representado foi além dos limites, o representante não responde. Ele só responde dentro dos limites. Ele só vai responder dentro dos limites. Combinado? Vamos seguir? Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebra consigo mesmo. Então, negócio consigo mesmo. Ora, só mudar a cor aqui. O negócio consigo mesmo é a nossa chave de análise aqui. O que é isso? O que seria isso? Imagine a seguinte hipótese. Eu dou uma procuração para você vender minha casa, tá bom? Eu lhe dou uma procuração para você vender minha casa, mas eu dou uma procuração para você vender minha casa para você mesmo. Então, eu lhe dou uma procuração para você vender minha casa para si mesmo. Repara bem, você vai ser o mandatário, o procurador. Então, você está agindo em nome do vendedor, mas você está comprando o bem. Isso pode? Pode. Pode quando? Quando a lei ou o acordo entre as partes permitir. O que você tem que se tocar é que, regra, o negócio consigo mesmo não é válido. Em regra, o negócio consigo mesmo não é válido, a não ser se a lei ou o acordo entre as partes prever.
Então, a regra é que o negócio consigo mesmo não é válido. Essa é a regra, a não ser que a lei ou o acordo entre as partes fizer a previsão. Maravilha? Muito cuidado com isso em prova. Então, por exemplo, exemplo prático. Eu faço um contrato de promessa de compra e venda com você. Eu estou vendendo minha casa em prestação a você. Então, a gente faz um contrato de promessa de compra e venda. E fica estabelecido que, ao final desse contrato, ao quitar a última prestação, você vai poder fazer a escritura definitiva, que é o contrato de compra e venda em si. O que eu faço? Eu dou uma procuração para você, agir em meu nome. Então, você vai vender o bem, você vai celebrar o contrato de compra e venda no meu nome, mas com você. Então, eu deixo bem claro que o seu poder é para você mesmo, para praticar um negócio consigo mesmo. É muito importante, nesse exemplo, salientar o seguinte: não basta eu virar e falar assim, olha, o sujeito tem poderes para vender a casa. Não basta isso. Eu tenho que deixar bem claro que ele tem poderes para vender a casa para ele mesmo. Eu deixo isso claro no texto, que ele vai ter poderes para vender a casa para ele mesmo. Beleza? Vamos seguir? Parágrafo único, deixa eu só apagar aqui. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Devagarzinho aqui, para entender o que é subestabelecimento. Subestabelecimento é quando o mandatário, quando o representante transfere os poderes para outra pessoa. Então, o subestabelecimento é quando o representante transfere poderes para uma outra pessoa. O subestabelecimento ele pode ser de dois tipos. Nós temos no nosso ordenamento duas espécies de subestabelecimento. Primeira espécie, subestabelecimento sem reserva de poderes. Eu subestabeleço para alguém, então eu subestabeleço para o Luiz, mas eu deixo de ser representante. No sem reservas, eu passo os poderes para o Luiz, mas eu deixo de ser representante. No com reservas, é o contrário. No com reservas, eu passo os poderes para outra pessoa, mas eu continuo o quê? Eu continuo representante. Então, eu passo os poderes para uma outra pessoa, mas eu continuo representante. Beleza? Então, muito cuidado aqui. O que acontece no subestabelecimento? Tem-se como celebrado pelo representante o negócio em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Então, se o negócio foi subestabelecido, foi praticado pelo subestabelecido, é como o representante tivesse feito. O que significa isso? Que o negócio praticado pelo subestabelecido é como o representante tivesse feito. Muito simples. Se o poder do representante era limitado, o subestabelecido também é. Se o representante tinha poderes para negociar com si mesmo, o subestabelecido vai poder negociar com o representante. Ou seja, os poderes do subestabelecido são os mesmos do representante. Então, ele vai ter os mesmos poderes, ou seja, como se o representante tivesse praticado aquele ato. São os mesmos poderes daquele representante. A não ser que, na hora que tenha dado o subestabelecimento, tenha tido alguma restrição. Se não, o subestabelecido tem os mesmos poderes do representante. Maravilha? Vamos seguir? Próximo agora. Artigo 118. Deixa eu só apagar aqui. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de não havendo responder pelos atos que nele excederem. Preste atenção. O que significa isso? O representante tem o ônus da prova. O ônus da prova é do representante. Mas quais são os ônus da prova do representante? Primeiro, que ele prove que ele é representante. Exemplo, apresente a procuração, por exemplo. E além dele provar que é representante, ele tem que provar quais são a extensão de seus poderes. Então, além dele provar a qualidade de representante, ou seja, que ele é representante, ele tem que fazer prova também de quê? Da extensão dos seus poderes. Tá joia?
Se por acaso ele não fizer prova disso, ele responde pelos atos que excederem, tá? Sob pena de não fazendo, responder pelos atos que esses excederem. Tá joia? Então, o representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e extensão. Então, ele tem que provar qual é o poder que ele tem, qual a qualidade que ele tem e até onde vai o poder dele. Joia até aí? Vamos mais um pouquinho? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$ 40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique LAC.